Pessoal, começando hoje o módulo 8 da apostila 2. Nós, na última aula, estávamos conversando sobre o jornal, o formato que um jornal possui, o que facilita a nossa leitura. E hoje nós vamos falar especialmente de dois tipos de texto que aparecem nos jornais e que nós temos que entender como são escritos e qual a finalidade que cada um desses dois textos tem. O primeiro é o editorial. Na aula passada eu já comentei com vocês que o editorial é um texto que expõe a opinião do veículo de comunicação, a opinião do jornal ou da revista onde ele é publicado. Sendo assim, o editorial é um texto que vai usar argumentos. Ele terá uma introdução, onde o assunto é apresentado, terá um desenvolvimento, onde a pessoa que escreveu o editorial vai argumentar, defendendo a ideia que aquele editorial quer passar para o público leitor, e, finalmente, ele vai ter uma conclusão. É importante lembrar que o editorial é um texto de opinião. Opinião de quem? Opinião do veículo de comunicação onde ele é publicado. Geralmente o editorial de um jornal aparece logo na primeira, depois da capa do jornal, a primeira página, a página seguinte normalmente é a que contém o editorial. Então é um tipo de texto importante e a gente, quando lê, tem que saber perceber qual é a opinião daquele jornal. Como eu disse a vocês na última aula, cada um escolhe o jornal que quer ler de acordo com a linha que aquele determinado jornal pratica e segue. Pelo editorial fica fácil a gente perceber do que aquele jornal ou aquela revista é a favor e contra o que aquele meio de comunicação se manifesta em determinada situação, em determinado assunto. O editorial é um texto mais ou menos extenso. Ele tem o tamanho de uma dissertação, que normalmente são 30 linhas. Então é um texto que deve ser muito bem escrito, porque se quem escreve não souber argumentar defendendo uma opinião, não vai convencer o leitor. A terceira pessoa geralmente é usada no editorial. Alguém escreve falando em nome do meio de comunicação. O segundo texto que nós vamos falar na aula de hoje é a carta de leitor. A carta de leitor também tem espaço em todas as publicações. O leitor é livre para expor o seu ponto de vista sobre um determinado assunto, ou então para fazer uma crítica, ou então para fazer um agradecimento. A carta de leitor, ela não é muito extensa e, ao contrário do editorial, vai ser usada a primeira pessoa. É o leitor, é o eu, leitor, quem vai escrever para aquele meio de comunicação. Então, os mais variados assuntos são abordados nas cartas de leitor. Um pedido, uma crítica, repito, uma manifestação de opinião, um agradecimento. O leitor faz uso da carta para se comunicar com aquele jornal que ele gosta de ler. Então, gente, o nosso assunto hoje são esses dois tipos, editorial e carta de leitor. A carta de leitor, ela vem mais para dentro do jornal, não é logo nas primeiras páginas, mas tem um espaço destinado a essas cartas. O jornal às vezes publica uma, às vezes publica duas, depende do tamanho, depende da importância do conteúdo daquela carta. Podemos então diferenciar o editorial
da carta de leitor no seguinte aspecto: o editorial é a opinião do jornal, a carta de leitor é a opinião de um leitor. O editorial aparece em terceira pessoa e a carta de leitor em primeira pessoa. Eu deixei na plataforma um exercício que é aqui da apostila. Indiquei a página, vocês vão ler, tem texto, vão ler, vão responder e na plataforma vão marcar a resposta correta. Eu pretendo no Hangout hoje recuperar um pouquinho do tempo que nós perdemos até que todos pudessem ter a nova apostila. Então eu quero no Hangout de hoje fazer um exercício da apostila que é dissertativo. Quero fazer junto com vocês. Eu peço que, por favor, na hora do nosso encontro, estejam com a apostila, com um marca-texto e com um lápis ou uma caneta para responder as perguntas dissertativas que a gente vai fazer no Hangout, ok, pessoal? Até daqui a pouco. Cheguem no horário para nós aproveitarmos o máximo do tempo que nós temos na sala virtual. Espero vocês. Um beijo. Até daqui a pouco.